Estamos juntos mais uma vez para cultuar a Deus, e nem a distância, nem o isolamento podem impedir a igreja. Cada vez que eu me reúno com vocês assim, eu penso na igreja que sofreu lá no começo da história, perseguida sob o domínio de Nero, Domiciano e outros imperadores romanos que tentaram destruir a igreja. Penso na igreja perseguida, a igreja nos países que discriminam o evangelho e tentam destruí-la, e mesmo assim a igreja vai resistindo, sobrevivendo, na verdade, bastante forte, como é o testemunho dos nossos missionários que vão lá visitá-los e voltam relatando realmente experiências extraordinárias. Eu olho para a nossa atual situação e digo a vocês que não me assusto e não fico preocupado no sentido de a igreja ficar com dificuldades, a igreja enfraquecer-se e coisas do tipo, porque, na verdade, eu sei que nós nos fortalecemos ainda mais. A gente tem as ansiedades, né, que a administração da igreja gera, mas ela é superada pela visão que a gente tem do que Deus vai fazendo na vida de cada um de vocês e aqueles que vão permanecendo e perseverando, né, na presença do Senhor e buscando a comunhão, a unidade da igreja. Cada vez que vocês abrem aí a sua tela e comparecem aqui no culto, a gente fica mais animado e mais fortalecido. Deus abençoe cada um de vocês e se sintam abraçados pela igreja, pelo seu pastor. Deus vai abençoá-los cada dia mais. A vitória pertence aos que confiam no Senhor e andam retamente na sua presença. Isso. Eu quero saudar o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube e louvar a Deus pela vida de vocês também. Um grande abraço. Vamos dar prosseguimento ao culto, então. Eu convido vocês para curvarem suas frontes. Nós vamos orar ao nosso Deus nessa hora, invocando a sua bênção sobre as nossas vidas. Oremos. Amantíssimo Deus, nosso Pai querido, nós te glorificamos e exaltamos, pois só o Senhor é Deus e não há outro. Toda a honra e toda a glória pertence a ti somente. Aceite, ó Deus, o louvor da tua igreja, a sua adoração. Nós que aqui estamos reunidos, mas não apenas nós, sabemos que muitos irmãos, muita gente que te ama, Senhor, está reunida agora também para te louvar, te glorificar, te buscar. Deus, volte-se sobre nós e nos abençoe. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, o capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E aí ele prossegue descrevendo estas muralhas, essas portas, medindo a muralha que cerca a cidade, descrevendo também o que há nela. E então, versículo 21, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações.
Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Muito da nossa fraqueza acontece porque não sabemos quem somos, porque alimentamos dúvidas sobre nós mesmos, nossa origem, nossa natureza, nosso propósito. Muito da nossa insegurança diante da vida se dá por essas razões, porque não percebemos, não estamos bem conscientizados, ou talvez nem estejamos lá, eu quero dizer, nossas raízes, não sabemos muito bem onde elas estão fincadas. É muito importante a gente conhecer a si mesmo, porque isso esclarece o propósito da vida. É muito importante a gente se conhecer, porque isso fortalece a nossa autoestima. É necessário a gente se conhecer, porque isso é que encoraja as nossas decisões. Se você entender que você não pertence à igreja, que você não está dentro da igreja, mas que você é a igreja. Se você perceber e entender isso na sua vida, que você, junto com todos os demais, é a igreja do Senhor, tudo vai mudar. Esperança, coragem, autoridade, sabedoria, tudo de que necessita para viver de modo altivo, cheio de fé, de modo ousado, realizando grandes coisas para Deus. Nenhum sacrifício pelo Senhor será demais, porque sabendo de onde você vem, por meio de quem você vive e para onde vai, nada poderá tirar a sua segurança e a sua paz. Ser igreja do Senhor, pertencer ao Senhor, ser servo, povo de Deus, é isso que enche a nossa alma e nos engrandece. A Bíblia fala desde o começo acerca deste plano de Deus para todos nós. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes as pessoas falarem isso. Deus tem um plano para a sua vida. Talvez tenha um plano específico que possa ser descrito na forma de um trabalho, de uma profissão, de uma atividade específica, mas o grande propósito de Deus para a minha vida e a vida de cada um de vocês é um propósito que nos une em torno da sua própria pessoa, nos transformando em um só corpo, nos colocando na condição de unidade, debaixo de um só cabeça, que é Cristo. Paulo fala muito sobre isso, especialmente na epístola aos Efésios e aos Colossenses, e nós estudamos isso quinta-feira. A igreja é o corpo de Cristo. Repare bem no texto que nós lemos, porque, especialmente no versículo 4 do capítulo 22, João nos traz esta expressão tão importante, que a igreja traz na sua fronte o nome de Deus. Você vai se sentir muito orgulhoso quando alguém disser que vê algo diferente em você. Quando alguém disser para você, eu percebo que você é diferente. Você tem alguma coisa diferente na sua vida. Você é de Deus. E você poder falar isso, sim, eu trago na minha fronte o nome do Senhor. Eu acho espetacular a bênção araônica que Moisés ensinou ao seu irmão, porque ela invoca justamente o brilho do rosto de Deus
sobre a face do seu povo. A ideia é que não apenas Moisés tivesse o seu rosto brilhando depois de descer do Monte Sinai, mas que todo israelita que andasse assim na presença de Deus também tivesse o seu rosto brilhando, refletindo a glória do Senhor. No texto que a gente leu, no capítulo 21, também está escrito isso, que a Nova Jerusalém, esta Jerusalém que João viu descendo do céu, trazia a glória de Deus. Mas atenção, João escreveu estas palavras falando não de algo futuro, não de uma Jerusalém futura. Ele estava falando para os crentes de então. Ele mesmo, um servo de Deus, bispo de Éfeso, estava detido por Domiciano na ilha de Patmos por causa do testemunho do Evangelho. E ele escreveu estas palavras para para as suas ovelhas, para o seu rebanho, o seu povo, para os crentes que estavam debaixo de perseguição, dizendo: vocês são a nova Jerusalém. Eles conheciam uma Jerusalém que já estava sendo arruinada, estava em ruínas, tanto moral como espiritual e materialmente. Mas João escrevia para aqueles crentes debaixo de perseguição, muitos deles sofrendo fisicamente. Esqueçam aquela velha Jerusalém, porque há uma nova Jerusalém. Vocês são a nova Jerusalém, que trazem sobre vocês, sobre seu rosto, sobre seus corpos, sobre seus corações, a glória de Deus. Quando eu e vocês lembrarmos que nós somos os herdeiros deste povo, nós somos as incontáveis estrelas lá do Monte Moriá, aquelas estrelas que Deus mandou Abraão contar, dizendo para ele que daria a ele uma herança, uma descendência muito maior do que as estrelas dos céus. Nós somos essas estrelas. Nós somos os herdeiros do Pai da fé. Nós somos a areia que marca, que leva as pegadas de Cristo. Como Deus falou para Abraão, sua descendência será mais numerosa do que a areia do mar. Nós somos isso, aquela areia que leva as pegadas de Cristo na vida, as estrelas que Abraão tentou contar lá em Moriá, nós somos. E quando você se lembrar que você é corpo de Cristo, não vai se achar mais tão feio, não vai ter muito problema mais com a sobrancelha, com a calvície, não vai ter muito problema com as fraquezas, as suas fraquezas, não terá muito problema com complexos, com traumas, porque você saberá que pertence a alguém glorioso, e porque pertence a Ele, é dele, e leva sobre você a marca de Cristo, a sua glória, toda feiura fica para trás, e o que há agora é a beleza de Cristo em nós, a beleza de Cristo na nossa vida. Saber quem somos faz toda a diferença, não faz? Nós somos essa nova Jerusalém, a igreja de Cristo, a noiva do Senhor. Eu e vocês, todos os que o amam. Paulo diz em 1 Coríntios e também em Efésios outra vez, que nós somos templo do Espírito Santo. Lá no Velho Testamento, a igreja era chamada de sinagoga. A igreja era chamada para fora das suas tendas, para ver a glória de Deus no meio do acampamento, para se reunir também em torno da sua palavra, as escrituras dos profetas, da lei, como também no Novo Testamento, a eclesia, lembrando o que acontecia no meio dos povos gregos, dos povos gentios, o povo saindo de suas casas para se reunir na ágora, na praça, onde tomariam decisões importantes para a polis, para o interesse público. A igreja chamada para fora, também convocada para ajuntar-se em torno do seu Senhor. Deus falava através de Moisés que o seu prazer era ser Deus daquele povo e ter aquele povo como seu povo, habitar no seu meio.
Agora vem Deus e faz uma grande revelação para nós. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Aquele dia de Pentecoste foi um dia maravilhoso e um marco na vida de todos os herdeiros de Abraão. Porque eu e vocês, meus irmãos, não somos herdeiros apenas de Abraão, nós somos a descendência de Enos. Enos, o filho piedoso de Adão e Eva, que começou a invocar o nome do Senhor e estabeleceu na terra perdida uma geração de gente que amava a Deus e temia e guardava os seus mandamentos. Nós, meus queridos, somos essas pessoas de hoje, descendentes direto de Enos, descendentes de Abraão, herdeiros dos profetas, herdeiros dos apóstolos. Somos o filho de todos os que derramaram seu sangue nas arenas. Somos os filhos da igreja primitiva, da igreja sofredora. Nós somos o povo que carrega sobre nós o templo de Deus. Nós somos o próprio templo. Pedro fala sobre isso na sua epístola, que cada um de nós é como uma pedra que, junto com as demais, vai construindo um santuário, um templo para o nosso Deus. E Paulo, como eu já referi, diz isso, que recebemos o Espírito Santo, somos a habitação de Deus inviolável. Isso é que é maravilhoso. João, aqui no livro de Apocalipse, fala sobre os sofrimentos que estavam acontecendo sobre os crentes, sofrimentos que também anunciavam outros tantos que viriam sobre a igreja no decorrer das gerações, mas sempre destacando que os servos de Deus são invioláveis. Ora, isso já tinha sido dito pelo profeta lá no Velho Testamento: ai daquele que tocar nos meus ungidos, ai daquele que tocar nos meus ungidos. Isso já estava anunciado lá no passado, quando tantas vezes Deus se levantou para defender o seu povo. E assim tem acontecido no decorrer dos séculos, no perpassar das gerações, como Deus tem sustentado a sua igreja, o seu povo, muitas vezes usando o sangue dos crentes, usando o sacrifício da vida dos seus próprios filhos, assim como aconteceu com Estevão, assim como aconteceu com Pedro e Paulo depois também, e acima de todos, como aconteceu com o próprio Jesus Cristo. Mas antes de Jesus, tivemos tantos, como os Daniel e seus amigos, massacrados lá na Babilônia, embora depois defendidos e glorificados. E Zacarias, morto no templo, e tantos outros. Nós somos herdeiros de toda essa gente que perseverou. Por isso o autor aos Hebreus fala, lembrando a gente disso: temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear. Essa grande nuvem de testemunhas que é, né, de homens e mulheres cheios de fé e temor de Deus e perseveraram no seu caminho. Essa gente toda lá do passado deixou para nós um legado, de modo que eu e vocês, continua o autor aos Hebreus, agora no capítulo 12, podemos e devemos deixar tudo que nos atrapalha e, olhando para o autor e consumador da nossa fé, prosseguir para o nosso alvo, avançar com coragem, com destemor, na defesa e no testemunho do Evangelho. Nós somos templo do Espírito Santo, e é por isso que João aqui, nesse trecho que eu li com vocês, está falando, exaltando, acentuando este fato de que a igreja é santa, é pura, ela habita com Deus e Deus com ela. Não há necessidade de um santuário, de um templo, não há necessidade do sol, não há necessidade de nada disso, porque Deus e a igreja se tornam um só e fazem tudo ser pleno. O próprio santuário de Deus é a igreja, como diz o versículo 22 do capítulo 21. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nós somos a Nova Jerusalém, como eu já tenho dito. Paulo fala disso aos Gálatas, o autor aos Hebreus trata disso, e aqui também João está falando, neste capítulo 21,
o versículo 2, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Como eu já disse, a Jerusalém dos tempos de João já estava destruída. Quando este livro de Apocalipse foi escrito, já havia se passado aproximadamente 20 anos da ruína de Jerusalém, o seu cerco sob a espada de Tito, o filho de Vespasiano, perdão. Foi um tempo de grande sofrimento e flagelo naquela cidade. As pessoas morriam de fome, devoravam-se umas às outras. As pessoas se maltratavam, houve desordem, o caos em Jerusalém. Flávio Josefo, historiador desse período, conta a tragédia que se abateu sobre Jerusalém. E Eusébio, depois de alguns anos, reportando as palavras deste historiador judeu, também confirma tudo que veio de notícia daquele episódio tão terrível. E todos naquela época disseram unanimemente que tais flagelos, sofrimentos se abateram de tal maneira sobre aquela cidade por causa do que ela havia feito contra Cristo e os seus apóstolos. O fato é que Jerusalém estava em ruínas nesse tempo e só seria reconstruída séculos depois. Em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Desde aquele tempo até após a Segunda Guerra Mundial, Jerusalém ficou desolada, entregue a vários povos diferentes, o templo fechado, e hoje o que resta daquela glória celestial é um muro em ruínas, o chamado Muro das Lamentações. Enquanto isso, João escrevia para a igreja o que eu tenho reportado a vocês agora. A glória de Deus não está num prédio. A luz do Senhor não se reflete numa abóbada dourada. A bênção de Deus não está debaixo de um telhado. A casa de Deus somos nós. A glória de Deus é a conversão, o resgate, a transformação da vida de cada um de nós. O louvor do Senhor é aquele que sai da boca de um pecador agradecido, contrito, abençoado. É isto que engrandece o nome de Deus. Nós é que somos o lugar da habitação de Deus, a cidade que é medida, contada, cuidadosamente registrada. O nome de cada um de nós escrito no livro da vida. Uma pedrinha branca com um novo nome reservado para cada um de nós, como diz João neste livro. Saber quem somos faz toda a diferença. Nós somos a Nova Jerusalém. Como diz Paulo em 1 Timóteo, somos a coluna e baluarte da verdade. Não a verdade científica, a verdade sobre o coronavírus, a verdade sobre a política, a verdade sobre as relações sociais. Não se trata disso. Trata-se da suprema revelação, a maior de todas, que de tão grande, tão especial, tão extraordinária, a maioria das pessoas prefere ignorar. Assim como nós ignoramos o ar que respiramos, porque ele nos envolve, porque ele se torna tão grandioso e é tão necessário para nós que não podemos abrir mão dele por um segundo, mas o ignoramos. Não tomamos consciência do ar que respiramos. Assim também a grandeza de Deus e dessas revelações. É tão extraordinário, tão grandioso, ultrapassa infinitamente a nossa dimensão, os limites do nosso entendimento, que as pessoas preferem ignorar, preferem acreditar que nem seja real. Mas nós que ouvimos a voz de Deus, que recebemos o toque das suas mãos bondosas no coração, nós que recebemos o Espírito Santo, nós que temos um novo nome lá na glória,
nós que carregamos a glória de Deus na nossa vida, nós que sentimos a presença de Deus e vivemos com o Senhor, nós não podemos ignorar isto. A grande verdade, Deus é real e a redenção das nossas vidas não está dependendo de uma vacina, nem de comida na mesa, nem de qualquer outra solução material, mas está dependendo sempre do grande amor do nosso Deus. Nós somos guardiões desta grande verdade. Fomos feitos por Deus, vivemos por meio de Deus e para Deus vamos voltando. Chegaremos rapidamente diante da sua presença, porque enquanto Ele é infinito, nossa vida passa rapidamente e nós voamos, como diz o profeta. Somos então uma cidade murada. Essa cidade que foi medida, protegida, guarnecida pelos santos anjos, construída sobre o firme fundamento dos apóstolos, como diz no capítulo 21 que lemos, o versículo 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Nenhum se perderá, nenhum dos escolhidos de Deus. Construídos, edificados sobre o firme fundamento dos apóstolos e dos patriarcas, sobre o firme fundamento desta revelação gloriosa dada a todos que temeram a Deus desde as épocas mais remotas desta humanidade. Nós devemos hoje também perseverar na presença de Deus com toda a confiança, guardando o Santo Evangelho com a vida e também com as nossas palavras. Nós somos, meus irmãos, as estrelas brilhantes de Moriá. Nós somos as areias do deserto por onde andou o servo de Deus, Abraão, o pai da fé. Nós somos, meus irmãos, os herdeiros desta longa genealogia de Enos, o filho piedoso de Adão e Eva. Nós somos a geração dos que amam a Deus, aguardam a revelação da sua glória sobre esta terra, mas sem esquecer que nós mesmos somos esta luz brilhante que ilumina e que atrai tantos para a presença de Deus. Saber a verdade sobre nós faz toda a diferença. Ninguém ande intimidado, ninguém ande confuso e perplexo diante das confusões, contradições desta vida. Nenhum de nós ande assustado com coisa alguma, porque nós pertencemos a quem não pode nos perder. Nós somos aquilo que não pode ser destruído. Nós caminhamos em direção à glória final, que não apenas exaltará o nome de Deus, mas também transformará a todos nós eternamente. Por isso, os apóstolos exortaram a igreja para que se mantivesse fiel na presença de Deus, tivesse uma santa comunhão com o Espírito Santo, não o entristecendo. Por isso, Paulo diz: vocês foram resgatados para andarem na luz, porque vocês mesmos agora são a luz. Por isso, nós somos chamados a andarmos com confiança, com alegria, com fé, porque Deus nos destinou para coisas maravilhosas, gloriosas demais. Por isso, tanto Moisés como Paulo repetem: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas Paulo amplia isso dizendo: Deus no-lo revelou pelo Espírito que nos foi dado. Louvado seja o Senhor. Você que é igreja, agarre-se firmemente à verdade bíblica sobre você e ande em toda confiança e alegria na presença de Deus. Amém. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro,
cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vão e brilhem, pratiquem os atos de justiça e mostrem para o mundo que a igreja vive. Amém. Vamos fazer a última oração e receber a bênção. Curve a sua cabeça, aí onde está. Eu vou pedir para o Diogo, o presbítero Diogo, fazer essa última oração para nós. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, que aceite este culto, Senhor, aceite a nossa adoração, Pai. Obrigado por falar aos nossos corações, Senhor, por manter viva a nossa esperança, Pai, por mantermos próximos ao Senhor, Pai, por manter o Teu Espírito Santo dentro das nossas casas, Deus. Amém. Eu te agradeço por isso, Pai, e te peço agora que nos proteja, Pai, nos mantenha vivos, Pai, nos mantenha durante a semana inspirados, perto do Senhor, Pai, que o nosso coração esteja realmente na Tua presença sempre, Pai. Aleluia. E que nós sejamos relevantes na sociedade que nos rodeia, Pai. Nas pessoas que nos rodeiam, nos nossos círculos, Pai. E que nós sejamos realmente reflexos da Tua obra, Pai, reflexo do Teu Espírito Santo, Pai. Eu te agradeço e te peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. E agora, amada igreja, povo de Deus, eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo guarde todos vocês, hoje e eternamente. Amém.